Quem trouxe Bíblia, diga amém. Amém. Mostra. Olha que besta, está melhorando, Rosana. Você não trouxe, né? É a filho. Ela falou assim: você fala todo culto que é para anotar. Tá vendo aqui, ó? Anotei, pronto. Marquei o texto que você falou. Falei, tá bom. Amém. Benção, irmão. Tecnologia é uma benção. Sabendo usar, use-a. Não tem problema. Tá bom? Eu quero convidar você hoje a abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 13. Nós vamos ler até o 32. Não feche a sua Bíblia, porque tem texto aí que eu vou mandar você marcar com a caneta. Não trouxe caneta. É bom trazer caneta. Bom marcar. Olha lá, se quiser, irmã Maria tem. A palavra do Senhor diz, verso 13: Jesus ouvindo isso o quê? Já começou. Eu poderia já pedir para você, marca aí, Jesus ouvindo isso. Ouvindo o quê? Aí você tem que voltar. Ouvindo que mataram João Batista. Daniel hoje de manhã pregou sobre o que a tradição diz que aconteceu com o apóstolo Paulo. Decapitaram Paulo, tiraram sua cabeça. João Batista, numa festa, a filha de Herodias pede para o rei, dizendo o seguinte: olha, peça qualquer coisa que daria metade do meu reino. Ele falou, eu quero uma coisa só. Herodias diz, eu quero a cabeça de João num prato. Por quê? A filha dela dançou. Ele falou assim, o que ela pediu eu dou. Quero a cabeça de João Batista num prato. Ele manda matar João Batista, tira a cabeça, coloca numa bandeja e mostra. Isso chega para Jesus agora, aqui no verso 13. Agora chega para Jesus. Por isso tem, ouvindo isso. Quando você ler na Bíblia, ouvindo isso, volta para saber o que é. Jesus está feliz? Está contente? Está satisfeito ao ouvir isso? Não. Ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Ele saiu. Ouvindo isso, ele entrou num barco e falou assim, vai para o lugar deserto agora. E apartado. Agora, sabendo, o povo seguia ele a pé pela margem da praia. Seguiu-o a pé o povo desde as cidades. E Jesus o barco vai indo no mar, mas ele está vendo a praia, que as pessoas estão seguindo ele. Ele falou, eu queria ir para um lugar deserto, eu queria ir para um lugar apartado, eu estou triste, meu coração está pesado, meu primo morreu, João Batista, aquele que dentre daqueles nascido de mulher nunca houve outro igual, foi decapitado, tiraram a sua cabeça. Oh, me leva para algum lugar, quero orar, quero ficar sozinho. Mas ele caminha, ele navega, ele está ali dentro do barco com os discípulos, e ele vê a multidão caminhando, seguindo. Repete comigo, seguindo. E Jesus saindo, viu o quê? Uma grande multidão. Aí ele volta de novo, possuído agora de íntima compaixão para com aquela multidão, voltou a trabalhar, não foi descansar. Curou os seus enfermos. Já era tarde. Versículo 15. Seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, Senhor, a hora já é avançada, manda esse povo embora, para que vão pelas aldeias, compre comida para si
Jesus, porém, disse: não é bom que vão, não é necessário. Faz o seguinte, dá vocês para eles o que de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: traga aqui. Trouxeram 5 pães e 2 peixes. E ele disse, mandou toda a multidão se assentar sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Jesus deu o pão para quem? Para os discípulos. E quem deu o pão para a multidão? Os discípulos. Presta atenção que isso aqui tem muita coisa aqui, tem muito segredo aqui. E a palavra do Senhor diz que, versículo 20: e comeram todos e saciaram, levantaram ainda dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além 5.000 homens, ainda tem mulheres e crianças. Então você imagina a multidão que não preenchia aquele lugar. Parou aí, pastor? Não. Vamos para o capítulo 22, que é o que é a base da nossa mensagem. Logo ordenou Jesus, já que não dá para descansar aqui, faz o seguinte: entra no barco e passe para outra margem, e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele agora despedia a multidão. Depois de despedir da multidão, o que ele fez? Subiu ao monte para orar. Ele falou: agora que eu vou conseguir orar. Até agora eu estava servindo, mas agora chegou o momento de orar. E chegada já à tarde, ele estava ali só. O barco dos discípulos já estava no meio do mar, porém agora açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília começa a primeira vigília às 6 da tarde. Conta 3 horas, 9, primeira vigília. Segunda vigília, 9 à meia-noite, segunda vigília. Terceira vigília, da meia-noite até às 3, terceira vigília. Quarta vigília, começa às 3 da manhã, vai até às 6 da madrugada. Que hora que é agora? Está entre 3 e 6. Quarta vigília, e o barco não tinha conseguido atravessar. Vamos lá. Mas na quarta vigília da noite, o Senhor caminhou, se dirigiu a eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com ele. Mas já sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir ao fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando subiram no barco, ele acalmou o vento. Aproximaram-se os que estavam com ele. Quem estava com ele, gente? Discípulos. Fala assim: discípulos. E adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genesaré. Amém? Amados, o texto, por que eu li desde lá de trás, que fala da multiplicação dos pães? Porque a gente começou aqui, né? Já vendo, eu gosto de mostrar o pano de fundo, o contexto geral do que está acontecendo. Não adianta você pegar apenas só uma linha ali e falar: peraí, eu só vou pregar em cima disso. Não, você tem que entender todo o contexto para você entender a história. E o texto mostra aqui, a partir do verso 22, Jesus mandando seus discípulos entrar no barco e passar para o outro lado. Vemos no contexto desse texto 2 grupos de pessoas, e é sobre isso que eu quero falar, que é algo que a gente pode trazer para a nossa realidade hoje. Nós vemos o primeiro grupo. Quem são o primeiro grupo? Daqueles que seguem, da multidão
daqueles que vão atrás de Jesus, daqueles que não desistiram, está lá na praia, está andando e está vendo o barco, Jesus está querendo descansar, mas eles não querem, eles querem alguma coisa de Jesus. Nos últimos dias, esses seguidores viram grandes acontecimentos. E por que eu li a respeito da multiplicação dos pães? Porque esses seguidores viram Jesus multiplicar pães. Viu o grande milagre de 5 pães e 2 peixinhos, alimentar, segundo os estudiosos. E a pessoa, quando não sabe o número, coloca a responsabilidade do estudioso, Flávio Josefo, não, a gente não sabe, mas a gente sabe que era 5.000 homens, além, então o número, com certeza, ultrapassado. Esses seguidores, eles viram Jesus multiplicar pães, viu Jesus multiplicar peixe, viu Jesus promover milagres, curar enfermos. Você lembra que ele chegou na praia, ele curou enfermos. Viu Jesus, a história, o currículo, ressuscitar mortos. Seguiu Jesus por quê? Pelos milagres, por aquilo que Jesus podia fazer. Esses são os seguidores, essa é a multidão. O dia que Jesus não fez, lá na frente, 3 anos e meio de ministério de Cristo, o dia que Jesus não fez, que era se libertar das algemas de Pilatos, de Herodes, de Roma, dos fariseus, dos sacerdotes, Anás e Caifás, o dia que ele não conseguiu, o dia que ele não fez porque ele não conseguia, é porque ele não queria, ele estava realmente a caminho da cruz. O dia que ele não fez, quando ele fez, ele é seguido, quando ele não fez, ele foi condenado, e a multidão que gritava, crucifica-o. Infelizmente o que vemos hoje no mundo, principalmente no meio religioso das igrejas, são na maioria pessoas que buscam resultados, que buscam Jesus pelo que ele faz e não pelo que ele é. São seguidores. Centros religiosos hoje estão cheios de seguidores, onde o principal motivo são suas necessidades. E o próprio Cristo, ele vai falar: vocês me seguem pelos milagres que eu promovo. Então, estão cheios, centros religiosos, por conta das suas necessidades, seja elas físicas, seja ela material, emocional, espiritual, e muitas vezes seguem, buscam, querem ver por questões e suas necessidades financeiras. A igreja no Brasil hoje tem mais, dizem, mais de 40 milhões de evangélicos. A população de Portugal tem 11 milhões. A população da Suíça tem 8 milhões. No Brasil, só de evangélicos, já passamos de 40 milhões. Tem uma interrogação enorme aí. Isso não é crescimento. Se você for ver realmente, isso não é crescimento. Isso é inchaço, pois 90%, de 80% a 90% desses são seguidores e não discípulos. Esse é um grupo que espera algo das mãos de Deus. Eu não estou aqui criticando esse grupo, não, pois é melhor você seguir do que você se distanciar, do que outra coisa. Se todo o povo estivesse bem, agora para comigo, 40 milhões, hein? Nossa, que coisa linda. Você falar isso lá na Espanha? Nossa, que coisa maravilhosa, é um país evangélico então, tal. Aí você fala para eles: rapaz, mas se tivesse tudo bem na vida desse povo, se não tivesse faltando nada, se não tivesse nenhuma necessidade, se tivesse tudo em ordem, na mais perfeita ordem, essas igrejas hoje lotadas de seguidores estariam vazias. Quando eu faço um clamor aqui à igreja, para que nós venhamos ser uma igreja de discípulos, exatamente por isso, porque eu não quero ver uma igreja apenas de seguidores. Esse é o primeiro grupo, seguidores, aqueles que seguiam Jesus pelo que ele dava, por aquilo que ele fornecia. O outro grupo de pessoas desse texto, eles não são seguidores, eles são discípulos. Existe uma diferença enorme entre seguidor e discípulo. Ninguém decide ser um discípulo de um dia para o outro. Hoje eu estou afim,
eu vou começar a ser discípulo. Não, as coisas não é assim. Todo discípulo, para ser discípulo, ele tem que amar a Cristo de maneira absoluta. Não amar Ele pelo que Ele dá, pelo que Ele pode promover na sua vida, mas porque Ele é o Cristo maravilhoso que morreu por mim na cruz. O discípulo é provado, e para ele está passando por provação, mas está tudo bem. Está passando por luta, mas eu estou segurando a onda porque eu amo a Cristo. Esse é o discípulo. É diferente do seguidor que busca apenas ser favorecido, e quando não é, fica de biquinho com Jesus, cria situação. O seguidor, ele busca Jesus esperando pelo que ele pode fazer pela sua vida. O discípulo busca Jesus esperando o que ele pode aprender na sua vida através de Cristo. O seguidor olha para Jesus e pensa: hoje eu vou para a igreja buscar minha bênção. Hoje eu vou para a igreja porque Deus tem que me abençoar, porque eu fiz a campanha, porque isso, porque aquilo. Busca Jesus, o que Ele tem para me dar. Sabe, igual o cachorrinho que fica debaixo da mesa, esperando alguma coisa. Você sabia que Jesus contesta isso? Ele questiona esse tipo de comportamento. Ele questiona as multidões que o seguem e não o servem. Seguem, mas não o servem. O discípulo não. Ele olha para Jesus e fala assim: o que o Senhor tem para me ensinar? Enquanto o seguidor olha para as mãos de Jesus, o discípulo olha para o rosto de Cristo. Ele não quer saber o que Jesus vai fazer. Ele quer saber que de fato Jesus é. O seguidor busca resultado para a sua vida, enquanto o discípulo busca resultado para o reino. Ontem, a picape da igreja quebrou aqui na frente. Você vai falar: pastor, quebrou o quê? Milagre, livramento. Simplesmente depois de vir pela marginal do rio Jundiaí todo a 60, 70 por hora, tal, eu senti um barulho. A hora que eu entrei na Imigrantes, a hora que eu manobrei aqui, a barra da direção quebrou e a roda virou para o lado. Se tivesse na beira do rio, tinha me levado para o rio. Livramento. Veio o rapaz do guincho buscar. Ele falou: cara, isso é livramento. Foi na hora que você manobrou aqui no pátio, estourou e a roda virou para um lado. Falou: foi um livramento. A gente já viu casos assim, mas que a pessoa descambou para o acostamento, ou então pegou carro ao contrário que vinha na outra pista, ou caiu no rio. Eu glorifiquei a Deus, falei: obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Aí eu conversando com ele começou a conversar comigo. Ele se interessou por esse Deus. Ele é de uma outra religião, não vou citar o nome, mas ele falou assim: isso é livramento. Aí ele falou assim: você congrega nessa igreja? Eu falei: congrego. Que hora que é o culto? Começou a se interessar e fazer pergunta. Bom, uma coisa que era para ser feita em poucos minutos, a gente demorou quase 2 horas conversando sobre o reino. Então, amados, o discípulo, ele olha para Jesus e fala assim: eu quero ser igual ao Senhor, seu imitador, seu discípulo. E ser discípulo é muito mais do que ser um seguidor. O discípulo, ele se interessa por Cristo pelo que ele é. O seguidor, ele se interessa por Cristo pelo que ele dá. Então a pergunta é: o que nós estamos fazendo aqui hoje? Eu estou pegando um gancho muito bom nas aulas de escola bíblica. Semana passada já aconteceu isso, e hoje eu estava olhando Paulo ensinando Timóteo a ser o quê? Um discípulo e não um seguidor. O que aconteceu com Demas? O que aconteceu? Seguidores. Na hora que o tempo fechou, o que aconteceu? Me abandonaram. Mas o discípulo, não, ele fica. Ninguém compareceu na audiência que eu tive. Ninguém está comigo. Paulo dizendo: apenas Lucas, que é o escriba, que é o cara que escreve. Então a pergunta é: qual Cristo que nos interessa?
Qual é a nossa posição? Seguidor ou discípulo? Você pode falar, pastor, você está pegando pesado hoje? Não, querido, eu estou sendo Bíblia. E quando eu estou apoiado aqui, eu fico tranquilo. Não adianta ficar com biquinho. Não gostei. Eu não estou aqui para falar para agradar. Eu estou aqui para falar, para passar aquilo que Deus coloca no meu coração. Qual é o Cristo que te interessa? Aquele que dá ou aquele que é? Quando o seguidor busca algo na igreja e não acontece, ele desanima e geralmente desiste. Sabe por quê? O seu coração está em resultados. Mas resultados passam. Tem empresas hoje que está bombando, está acontecendo, está ganhando, está faturando. Mas pode ser que o mês que vem, o ano que vem já não esteja. Isso é resultado. Quem vive em função de resultado não vive seguro. Porque o resultado não depende só da ação dele, o resultado depende de uma série do contexto geral, da economia, de clientes, de situação, sazonalidade, um monte de coisa. Mas agora que deposita a sua fé e a sua esperança no único Deus, querido, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a sazonalidade, pode vir problema com os Estados Unidos, pode vir com a Europa, pode vir com o Mercosul, não tem problema. Eu estou nas mãos do Senhor, eu creio no Senhor, porque eu amo Ele, não porque Ele me dá, mas pelo aquilo que Ele é. Seu coração busca resultado. Nem sempre você receberá aquilo que veio buscar, mas isso não muda quem Cristo é. Jesus não curou todos os coxos, Jesus não curou todos os cegos, Jesus não ressuscitou todos aqueles que morreram. Nem por isso ele deixou de ser quem ele era. Seguidor busca resultado, não conseguiu, muitas vezes ele sai fora. Eu tenho raiva, eu tenho nojo de campanhas que promete que se você fizer a campanha, você recebe. Não! Isso é instrumento, isso é mecanismo, principalmente quando envolve dinheiro, tá? Para ter resultado dentro do ambiente religioso. 20 anos, a IBP nunca fez uma campanha. E as pessoas dizem, não tem campanha. Tem, irmã. Traz cesta básica semana que vem para você ver. Tem campanha? Não tem. Pastor Daniel está aqui toda sexta-feira numa campanha de oração. Vem! E quer ser discípulo? Discípulo, ele busca aprender, tem sede em aprender. Nada tira a atenção e o interesse de um discípulo em aprender, acumular conhecimento a respeito dele, acumular conhecimento a respeito de Cristo. Que aula nós perdemos, você que não veio, que aula você perdeu hoje de manhã, meu irmão? A despedida de um servo de Deus. Que o discípulo, ele busca aprender, tem fome. Eu me converti, eu ganhei uma Bíblia da minha mãe, eu li ela em 3 meses, eu devorei, 6 meses já estava fazendo um curso teológico. Desejo, fome. Para o discípulo, querido, nada tira atenção, nada tira o interesse dele. Não tem calor, não tem frio, não tem sede, não tem vontade no banheiro toda hora. Crente não era para ter problema no rim não, gente, porque ele bebe de água no culto. Não, Lê? Não era não, gente. Tô com sedinha. A mulher já aproveita e dá o copo. Você traz um copinho para mim? Tá? São só 2 horas, o ar-condicionado está frio. Está um calor, o vento. Há uma vontade no banheiro. Nada tira. Nossos filhos é o seguinte: vai no banheiro, manda sem. Estamos indo para o culto.
Gente, eu fui da igreja católica, com todo respeito, tá, aos irmãos católicos, tá? Mas sentado na igreja, ali, se eu pensasse em levantar, tinha duas coisas que eu prestava atenção. Primeiro, no aperto de mão da minha mãe, na minha perna. E o segundo, o olhar fulminante do padre. Se eu levantar, eu estou morto. Eu fiquei na igreja católica muitos anos. Até hoje não sei onde era o banheiro. Onde era o banheiro da igreja católica? Onde é a salinha das crianças? Onde é o bebedor de água? Não, não é aquele que você passa a mão e faz o nome do pai primeiro, não. Aquilo é água benta. Agora na igreja evangélica, gente, vocês estão entendendo? Já que você não vai vir no próximo culto mesmo, que você vai ficar bravo comigo, eu vou continuar batendo então. Vamos lá. Nada tira atenção. Amados, discípulo ele é provado. Passa por luta sim, viu? Passa por luta. E não desiste. Não desanima, não entrega. Ele é provado para ser aprovado. Se você hoje está sendo provado, se você hoje está sendo testado, e você olha para o irmão, mas lá para o irmão corre tudo bem, e ele não faz nada, irmão, é que você está sendo preparado. Você está sendo preparado. Você está servindo, você está pregando, você está falando do amor de Jesus, e com você só luta, só dificuldade, prova em cima de prova. Tem uma palavra para você hoje: fique em paz. Há uma diferença entre você e outros. O outro é seguidor e você está sendo preparado. Você é discípulo. Todo discípulo é aprovado para ser graduado. Vamos para o texto aqui. Havia uma grande multidão na praia, mas Jesus põe apenas quantos no barco? Os discípulos. Tem uma multidão. Mas se essa multidão, se esses discípulos soubessem que ia enfrentar, eu não sei se eu montava naquele barco. Jesus coloca 12, vamos imaginar que estavam os 12 ali. Jesus coloca 12 no barco. A multidão, os seguidores ficaram na praia. E aqui a palavra do Senhor diz, e eu quero dizer uma coisa para você, querido. Há centenas por aí buscando alguma coisa, mas se o seu pastor, se a sua igreja colocou você dentro do barco da igreja para ser discípulo, reclama não, abrace a causa. Esses 12 homens que estão no barco, para e pensa, a multidão ficou na praia, seguro. Mas esses 12 que estão no barco, eles vão passar por uma experiência que a multidão de seguidores lá da praia não vão passar, porque são apenas seguidores. Hoje por muito pouco eu vejo pessoas voltando aí para o mundão, largando tudo, metendo o pé, falando assim, eu não quero mais nada com Deus, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Lutas comuns têm feito homens e mulheres desistirem da fé. Agora esses 12, eles estão no barco, e eles vão passar por momentos que vai lhe dar uma nova têmpera. Vale a pena ser discípulo de Cristo, querido, pois com certeza isso te faz uma pessoa melhor. Existe um tratamento diferente de Deus para você que é discípulo, e é um tratamento diferente de todos os demais, inclusive demais da sua família. Você vai vendo a diferença sua em relação a outros. A sua têmpera, a sua fortaleza, a sua forma de encarar. Você hoje é servo de Deus, você é discípulo, você trabalha, você tem uma estrutura diferente. Vem os problemas na sua vida e você fala assim, a gente está enfrentando isso aqui numa boa. Aí você vê um primo, um tio, tal, só luta e se perdendo, tal, e você com um outro ânimo para resolver. Existe um tratamento diferente de Deus para você. Se Jesus te colocou no barco e os outros ficaram lá na praia, seguros em sua casa, não questione Deus. Se Deus te deu um chamado, se Deus te colocou no barco dele para fazer a obra dele, não questione. Só enfrenta a tempestade quem está no mar.
E quem está no mar está no barco de Cristo. E se está no barco de Cristo, não morre, não afunda. Jesus coloca os seus discípulos no barco, mas não entra. Ei, aí complicou, pastor. Jesus coloca os discípulos no barco, mas não entra. Mas ele deu uma palavra: atravesse a outra margem. O que ele deu? Palavra. Passe para a outra margem. E a gente falou um pouquinho disso ontem no encontro. Não interessa, pode parecer que Jesus não está no barco, mas não se preocupa, porque sua palavra está. Está, pastor? Está. Se você abrir a sua Bíblia, não precisa, mas João capítulo 6, verso 68. Pedro, ele disse para o Senhor, depois de ser questionado: que dizem o homem ser o filho do homem? Que dizem ser o filho do homem? Um fala que é profeta, tá? E Pedro fala assim: olha, tu és o filho de Deus, filho do Altíssimo. Em outro texto, Jesus ele prega um discurso difícil, duro, e de repente as pessoas começam a ir embora. Quem vai embora? Seguidores. Não gostei do que Jesus falou, não gostei do que o pastor falou. E Jesus diz o seguinte: a porta está aberta, pode ir embora. Aí os discípulos vêm: o Senhor, a igreja está ficando vazia, o povo está indo embora, seu discurso é duro. Ele falou assim: vai vocês também. E aí Pedro diz o seguinte: para onde iremos, se só o Senhor tem o quê? Palavra de vida eterna. Jesus não está no barco, mas sua palavra está. Jesus, você não tem ele fisicamente na sua casa, mas a palavra dele está. Jesus, você não tem ele fisicamente aqui na igreja, mas a sua palavra está. Então você tem que ficar tranquilo. A mulher Ciro-fenícia, ela pede para o Senhor: Senhor, socorre minha filha que está endemoniada lá em casa, tal. Ele falou assim: não é bom tirar do pão dos filhos e dar para os cachorrinhos? Mas a mulher fala assim: mas os cachorrinhos também comem o que cai debaixo da mesa, Senhor. Ele falou: tá bom, ela já está curada. João capítulo 4, verso 49 diz que o oficial do rei fala assim: Senhor, o meu filho está doente, está morrendo, e eu preciso que o Senhor vá lá. Aí ele falou assim: pode ir lá, ele já está curado. Ele chega lá e pergunta: que hora que ele... as pessoas da casa do oficial do rei falam assim: teu filho ficou bom. Ele falou assim: que hora mais ou menos foi? 11 horas da manhã. Era exatamente às 11 horas que o Senhor Jesus estava mandando a palavra de lá para cá. O centurião romano chega para o Senhor Jesus: meu servo, que eu tanto gosto dele, também está enfermo. Jesus fala assim: vamos lá, vamos dar... Não precisa ir. Uma palavra sua aqui, ele é curado lá. Ele não está, mas a palavra dele está. Ele é o verbo. Ele é a palavra, gente. Essa igreja não chama Igreja Batista da Palavra simplesmente porque achou o nome bonito. Isso é revelação de Deus. Você não precisa dele fisicamente, você não precisa dele, você não precisa de um amuleto carregando no peito, um crucifixo, você não precisa da tua Bíblia aberta no Salmo 91 para ter a presença dele. Você não precisa ter um quadro da Santa Ceia na tua casa para ter a presença, para ter a bênção do Senhor na tua casa. Você não precisa fazer campanha, você não precisa de envelope, você não precisa passar no Vale do Sal, você não precisa de fogueira santa, você não precisa de nada, você precisa só da palavra de Deus. Ela estando, meu irmão, você está com Ele, porque Ele é a palavra. Não se preocupe, se Jesus te mandou, aconteça o que acontecer, você vai chegar do outro lado, porque você está debaixo da palavra dele. Isso é para quem acredita e tem fé no que ele é, não apenas naquilo que ele faz. Jesus colocou no barco, te colocou no barco, aconteça o que acontecer, você vai chegar. Eles levantam velas, bora, beleza, Jesus, você não vai? Não vou agora. Aí um fica perguntando, falei: não vai agora? Vai que hora? Só tem esse barco, né? Que hora que ele vai? Tá bom, depois eu encontro vocês lá. Tá bom, o senhor está falando. Eles levantam as velas para atravessar os 13 quilômetros de mar, que na verdade é o lago de Genezaré, Tiberíades, Mar da Galileia, os 3 nomes daquele mar, que é de água doce. E Jesus sobe no monte para orar. Amados, parece uma travessia fácil, rápida.
Dá até para você ver o outro lado. Quantas vezes a gente não pensa assim? A travessia é fácil. Vai ser G. Vai ser muito fácil. Atravessar, fazer isso aqui, desenvolver isso aqui, abrir essa empresa, esse casamento, é fácil. Vai ser fácil demais. Eu consigo, olha lá, estou vendo até o outro lado. Olha que bênção. E a gente pensa que vai ser rápido. E quantas vezes a gente não pensa assim, né? Olhamos para o relacionamento que começamos, o namoro, casamos, achamos que vai ser beleza, não vai ter problema nenhum. Você consegue até planejar e ver o outro lado. As coisas acontecendo de uma forma linda. O mar parece uma piscina. Tranquilo, céu azul. Que coisa linda. Mas depois de algumas horas, aqueles discípulos encontram, dentro daquele barco, algo que eles não queriam encontrar: a tempestade. Os ventos são contrários. Você que fez o plano de voo, ou está vendo até o outro lado, você acreditava que ia ser uma bênção, depois de algum tempo, você ainda está no meio do mar e não chegou do outro lado. Já aconteceu isso com você? Parece tudo bem, pastor, a viagem é curta, o tempo ajuda, atravessar esse pedaço aqui vai ser moleza, eu consigo até enxergar o outro lado. Então você entra no barco, ergue as velas e vai, mas no meio as coisas mudam. Repete comigo: no meio as coisas mudaram. Mudou ou não mudou? Mudou ou não mudou? Mudou ou não mudou? Saiu do papel. Mudou. As situações surgem, o tempo fecha e você não enxerga o outro lado mais. Você não enxerga mais nada. Depois de 3 horas, o céu se escurece, o vento se levanta. Em 2020, estava indo tudo bem, estava tudo lindo, maravilhoso, até que chegou até nós a pandemia. E a pandemia nos ensinou isso. A obra estava indo de vento em popa, igreja crescendo, as famílias se juntando ao ministério, parecia que ia tudo bem. Então o vento da pandemia se levantou. Amados, nós passamos por um processo complicado, mas quem estava no barco conseguiu atravessar aquele período. Veio o vento contrário do isolamento, que impedia que o barco avançasse. O vento era contrário. O propósito de todo vento contrário é fazer você o quê? Voltar. O vento está batendo contrário, quer que você volte. O propósito de todo vento é fazer você desistir, retroceder, desanimar, jogar a toalha, largar tudo. É nesta hora que a gente pode avaliar quem quem descobrimos nessa hora de fato que está no barco, ou quem ali está apenas para sugar, se lamentar, induzir os outros a retroceder. E a pandemia serviu para isso, para revelar principalmente quem era discípulo e quem era seguidores. Muitos nessa hora se afastam, nessa hora deixa de contribuir, de ajudar, de se interessar, esquece que existe uma liderança a qual deve respeito. Quando isso acontece, o sujeito não avança e começa a retroceder. Eu confesso que em 2020, como pastor, eu e a pastora, um dia eu entrei na igreja, a igreja estava fechada desde o dia 18 de março, eu entrei lá em agosto, eu abri as portas da igreja para saber se estava tudo bem, em agosto, tinha passado já alguns meses, 5 meses, e a igreja fechada, e eu vi debaixo das cadeiras, teia de aranha, o púlpito sujo, com poeira, ali eu me derramei, falei, foi para isso que o Senhor me chamou? Quantas milhares de pessoas estão tombando, morrendo, e essa igreja parada,
e a gente obedecendo uma ordem de uma crise de saúde, e eu tive medo. Mas você sabe quem me acalmou? Quem me tranquilizou? As inúmeras mensagens que eu recebia dos discípulos: pastor, não desanima, pastor, nós vamos vencer, pastor, nós vamos passar esse processo, pastor, a pandemia vai passar, a igreja vai voltar e vai voltar mais forte, a igreja, nós vamos voltar mais crente, nós vamos voltar mais servo de Deus, nós vamos voltar mais discípulo do Senhor. Discípulos é importante. Uma palavra para esse povo: situações que surgem para te estagnar a obra e voltar, tem uma palavra para você: não volte. Jesus disse outra margem, e outra margem não é ir até o meio e voltar. Se ele falou atravessa a outra margem, é a outra margem. O vento era contrário, açoitava o barco. O vento é cruel, pois ele bate forte, ele chicoteia. Você que é discípulo, não desista. Está acontecendo problemas aí dentro da tua casa, na sua família, na sua saúde, não desista. Se apegue a Deus, na sua palavra. Pare de acreditar em homens. Pare de acreditar nesse teatro religioso hoje, que sai da empolgação humana, querendo te animar, querendo levantar o seu astral, então traz coisas que na verdade não é bíblica e não é verdade. Se apegue à palavra, foque no que Deus tem para você, na sua vida. Se você foi chamado para ser discípulo, você precisa ter fé e ir em frente e vencer todo o vento contrário. A fé para receber bênção, querido, até o ateu tem. Tem gente que quando recebe a bênção fala assim: mas eu não acredito em Deus, eu sou ateu, graças a Deus. Mas você não é ateu, você é seguidor, você é discípulo. Jesus, quando ele diz em Mateus capítulo 28, verso 19: ide por todo o mundo e fazei discípulos. Ide por todo o mundo e fazei discípulos. Enquanto o seguidor só desfruta, discípulo de verdade colabora, ajuda a diminuir o fardo. O discípulo é aquele que arregaça as mangas na obra de Deus, trabalha, corre, ajuda, investe, dizima, oferta, se esforça. O discípulo tem a obra como dele também. A responsabilidade da obra e dos obreiros é dos obreiros e não de membros, não de seguidores. Querem ter um segundo culto? Nós estamos pensando aqui. O que eu preciso é de discípulos. O seguidor espera, ele cobra, ele exige. Cuidado. Jesus disse: ide fazer discípulo. Gente, fazer discípulo é difícil. Fazer discípulo no século 21 é quase um milagre. É quase um milagre. O discípulo ele vai eternizar, mas é isso que eu acho lindo, é o discípulo que vai eternizar a obra do seu mestre. O discípulo faz a obra crescer com saúde. Você pega uma igreja, pega essa daqui 50 anos. Daqui 50 anos, ela terá sua marca. Cuidado para não deixar, ao invés de uma marca, eu falei isso ontem, uma mancha. Os discípulos de Cristo eternizaram a obra e a palavra de Deus, deixando uma marca. Esse livro que você carrega aí nas mãos, isso aí é obra, sabe de quem? Dos discípulos. É obra de discípulo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quando os discípulos entraram no barco, o dia estava lindo, maravilhoso, se pondo o sol, o barco estava seco. Repete comigo: o barco estava seco. Não tinha vento e dava para ver o outro lado. Agora é noite, já é madrugada. Todos estão encharcados. Um vento chicoteia o barco e o convés está cheio de água. Talvez você esteja hoje aqui, mas você tem visto dias virarem noite. Talvez você está aqui hoje e você está passando por situações que você... Meu Deus, como que nós vamos resolver essa situação?
Você não consegue avançar, parece que não sai do lugar, o vento da vida bate contra, você se sente perdido, você não sabe o que fazer. Você está lá com a canequinha, resolvendo um problema hoje, né? Para poder comer amanhã, você está pagando um cartão de crédito hoje, mas já tem outro já que está estourado. Você está resolvendo um problema de saúde aqui, mas tem um outro problema de saúde dentro de casa. Você está ali com a tua canequinha, tirando água, mas não vence. Então essa palavra que Deus colocou no nosso coração, ela vai para você nessa manhã. Eles já estavam na quarta vigília, 3 às 6 horas da manhã. Está tudo escuro. Eles perderam o senso de direção, porque não está vendo o outro lado, é escuro. Irmão, ainda que esteja entrando água nesse barco da sua vida, e você não esteja dando conta, este barco não vai afundar, amém, amados? Pois o Senhor virá ao seu encontro. Eu creio muito nessa palavra. Eu estou debaixo da palavra dele, você está debaixo da palavra dele. E os seguidores, pastor? Sequinho, em casa, dormindo, tranquilo. E os discípulos? Se lascando no barco, no meio da tempestade. Discípulos estão molhados dentro do barco. E você pode dizer, ser louco não compensa. Não compensa. Os caras estão descansando lá na casa dele, estão lá de boa, e eu aqui, Mas os discípulos estão cumprindo a vontade de Jesus. E a vontade de Deus tem um propósito de chegar. Tem um propósito de chegar. Vai chegar, molhado, mas vai chegar. Eu quando chegar no céu, eu posso chegar todo lascado, machucado, arrebentado, mas eu quero chegar. Eu quero chegar. Como chegar, pastor? As velas que te levariam para frente agora estão te empurrando para trás. O que fazer quando nós enfrentamos ventos contrários no barco da vida, pastor? Agora chegou o tempo de baixar as velas e ir para o remo, para o esforço, o remo da fé, o remo da oração. Está passando por dificuldade, querido? Para de ficar ainda com a ostentação dizendo, eu estou indo, mas o vento está te empurrando de volta. Baixa as velas, pega o remo do esforço, procura saber o que eu posso para resolver essa situação. Vou remar, reme e clame, clame e reme, vai orando, é com fé. Chegou o tempo de baixar as velas e remar e clamar. Muita coisa Deus fez para você até agora, agora chegou a hora do esforço. Às vezes você rema e não sai do lugar, você fala, pastor, isso é ruim. Não, pior é retroceder. Quando não sai do lugar, sinal que você ficou ali ainda, você não retrocedeu. Nem toda a estagnação é ruim. Se você ficar no mesmo lugar, significa que não retrocedeu. Então dê glória a Deus, porque o vento vai passar e aí você vai avançar. Amém? Os 12 remam, estão remando, mas parece que não sai do lugar. E alguém pode dizer, se Jesus estivesse aqui. Não, Jesus não estava, mas a palavra dele estava. E vai chegar, molhado, mas vai chegar. Quarta vigília, 12 horas depois, vem Jesus sobre as águas. Eles estavam remando, e quando vem Jesus, ele faz o quê? Eles se assustam e acham que é um fantasma. E muitas vezes quando vem as lutas, meu irmão, nós somos impelidos a acreditar coisas e ver coisas que não existem. E agora, gente, está passando por um processo, uma luta financeira. Mas agora se eu perder minha casa, e se perder meu carro, e se vier o desemprego, e se surgir uma doença, eu perdi o plano de saúde, e agora como vai ficar a escola das crianças? Você começa a ver fantasma. Você tira a sua visão de Deus, do Espírito Santo e da ação de Cristo, e começa a olhar para o problema. O fantasma para eles era um problema, Cristo era a solução. Amém? Então quando as coisas caem, quando as coisas se levantam na nossa vida, a gente somos impelidos a ver coisas que não existem. Hoje estão crendo aí num monte de coisas que não existem, sendo que deveriam crer mais em Deus. Tem gente que não aprecia a palavra de Deus,
não suporta uma mensagem de exortação, mas ama ficar no celular o dia inteiro vendo besteira, fofoca. Como você quer? Combina. Eles gritaram: é um fantasma. E aqui eu queria que você percebesse o que vai acontecer daqui para frente. Essa palavra é para quem está remando, não é para quem está na praia seco, seguro, ou então dormindo na sua casa. Você pode repetir comigo 3 coisas que Jesus fala enquanto ele anda sobre as águas. A primeira: não temas. Repete comigo: não temas. A segunda: tende bom ânimo. E a terceira: sou eu. Não temas, tende bom ânimo, sou eu. Não temas, tende bom ânimo, sou eu. Não está passando por uma situação complicada lá, irmão? Deus está mandando te dizer hoje, ó, não temas, tenha bom ânimo, sou eu. É Deus falando, é a palavra dele, está escrito aqui, então é a boca de Deus falando. Não temas, tende bom ânimo, sou eu. Eu carrego isso comigo, meu irmão. Não temas, Djalma, tende bom ânimo, é o Senhor na minha vida. Se anima, não temas, não tenha medo do vento, não tenha medo da luta. Quem te colocou no barco foi o Senhor. Não temas, tem bom ânimo. Você está remando já faz tempo, mas não sai do lugar. Jesus manda te dizer: tem bom ânimo, se anima, esse vento vai passar. E só Jesus entrar no barco, querido, o vento passa. Se anima, dê a volta por cima, pois o Cristo que te ama está vindo ao teu encontro. E ele diz: sou eu. Sou eu. O que eu digo para Faraó? Sou eu. Eu sou. Que palavra poderosa é essa? Não é a religião que diz, é a doutrina. Não é a doutrina, não é o advogado, não é o juiz, não é o mentiroso, não é o caluniador. É Jesus que diz: sou eu. Não temas, tenha bom ânimo, sou eu. E Pedro então, quando ouve aquilo lá, ele fala: bom, se é mesmo, então ele se endireita, fica em pé e fala assim: se é tu mesmo, deixa eu ir ter contigo. Gente, eu tenho tanta raiva de gente que fala mal de Pedro por conta dessa palavra. Ai, mas Pedro afundou. Eu falei: afundou, mané, mas ele andou. Só teve 2 pessoas na face da terra que andou sobre as águas, e ainda quer tirar a moral do Pedrão. Que tristeza, cara. Mas ele fala: se és. Um dia, Satanás, no deserto, ali na tentação, no deserto da tentação com Jesus, ele falou: se és. Olha o problema, a dúvida: se és filho de Deus, deixe, né? Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Eu sei que você está com fome. Se és filho de Deus, salta daqui de cima, Deus dará ordem aos seus anjos. Se és filho de Deus, ó, vamos subir naquele pináculo, vou te mostrar todo o mundo, toda a terra, e te darei tudo. Não. O que Jesus fala para ele? Eu não vou entrar no teu joguinho não, cai fora, safado. Essa é na tradução de Djalma Mello, safado. Amém? A tradução de Djalma Mello é safado. O que ele disse? Não para dúvida. Se é. Ele diz: não preciso provar nada para você. Pedro diz: se é o Senhor, deixa eu ir ter contigo. Que Jesus fala assim: venha. Quando o discípulo tem a dúvida, Jesus confirma: venha, que eu vou te provar. Pode fazer prova de Deus? Tá? Posso. Se você tem moral com Ele, se você é discípulo do Senhor, você pode fazer prova do Senhor. Senhor, se o Senhor é na minha vida mesmo, me ajuda a sair dessa situação, me mostra o caminho. É diferente do interesse maligno de Satanás lá: eu quero que você pule daqui de cima, eu quero que você transforme as pedras em pães, eu quero... Não! O Pedro falou assim: se é o Senhor mesmo, deixe ter contigo. Quem vai andar? É o Pedro. Jesus está lá esperando. Então, Pedro, o que ele ouve? Jesus diz: venha. Pedro então, ele sai do barco. Eu fico imaginando ele descendo do barco, e a hora que ele colocou o pé na água, teve chão. Colocou o outro, teve chão, e olhou e viu Jesus.
ele não afundou ali. A palavra do Senhor diz que ele caminhou sobre as águas. Aleluia, glória a Deus. E ele caminha e vai olhando para Jesus e vai tudo bem. O que aconteceu para Pedro afundar? Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele olhou para o vento. Aí está o grande problema muitas vezes da nossa vida. A gente tira o foco, a gente começa a olhar para o problema, a gente começa a olhar para o vento, a gente começa a olhar para as situações, a gente começa a olhar, muitos até, se ensoberbece. De repente ele tira os olhos de Jesus, pastor Marcos, e olha para a galera, fala: ei, seus mané, seus tontos, vocês falaram que eu não ia. Tiraram para se aparecer. E de repente ele afunda. E ele clama: Senhor, socorre. Agora eu vou falar um negócio. Pensa num cara que conhecia o mar da Galileia. Pedro. Pescador experiente. Não sabia nadar não? Sabia. Com certeza sabia nadar. Com certeza. Tanto é que uma vez eles estão pescando lá na frente. Quando ele vê Jesus, ele pula na água e vem nadando até a praia. Mas o que faz ele pedir socorro para o Senhor? Talvez é um clamor, é um grito, não porque ele está afundando, mas porque ele perdeu o foco, porque ele perdeu a fé. Me ajuda na minha incredulidade, me ajuda. Eu falhei com o Senhor agora, eu deveria ter mantido a minha visão em Ti. Jesus tira ele e fala: homem de pequena fé. E aqui continua. Jesus está tirando pessoas do fundo, meu irmão. Eu creio nessa palavra. Jesus, ele tira Pedro do fundo. Jesus tira Pedro do mar. E quando entra no barco, ele cessa o vento. Você já chegou até aqui com muita luta, mas você encontra Jesus. Eu posso lhe garantir que daqui para frente será uma viagem mais tranquila. Quando o vento acalma, o que faz? Levanta as velas e a viagem se torna mais fácil. O vento da sua vida vai acalmar, vai passar, irmão. Quem recebe, levanta a mãozinha assim, ó. O vento da sua vida vai passar, vai acalmar em nome do Senhor Jesus. Receba. As velas agora estão içadas e o vento a favor, e levará onde Deus quer que você vá. Amém? Você pode até estar passando por lutas, mas creia que quem te colocou nesse barco foi o Senhor. Você chegará na outra margem bem mais rápido do que você pensa. Daqui a algum tempo você será considerado um discípulo aprovado. Olha o que aconteceu com esses discípulos. Depois que Jesus partiu, quem se tornou esses caras, meu? Experientes, ensinando seguidores a ser discípulos. Seguidores viram Jesus andar sobre as águas? Não. Seguidores viram Pedro andar sobre as águas? Não. Seguidores viram o mar se acalmar segundo a ordem de Cristo? Não. Seguidores atravessaram o mar até Genezaré? Não. Porque ficaram lá, porque eram apenas seguidores. Quem fez isso? E quem viu isso? Quem passou pela prova, mas quem viu também a glória de Deus? Os discípulos. Eternize a sua marca nessa obra, para que ela seja contada às gerações futuras como discípulos. Se coloque em pé. Nessa manhã, eu quero que você entenda que você não foi chamado para ser mais um. Sou mais uma ovelha da manada. Não. Deus tem propósito na sua vida. Deus tem propósito na sua família, na sua casa. Um seguidor, ele cria uma família dentro de um contexto, porque ele apenas segue Jesus pelo que Jesus pode dar. Isso é retransmitido para os seus filhos e para as gerações da sua família. Mas um discípulo não. Um discípulo, ele cria a sua família, ele tem a sua família, seus filhos aprendem a servir a Jesus e a Cristo pelo que ele é, já desde pequeno. Pelo que ele é. Então, meu irmão, ninguém aqui, podemos estar hoje em mais de 200 pessoas aqui, ninguém aqui é seguidor.
todos vocês têm um chamado para ser discípulo do Senhor. Em nome de Jesus. Repete comigo, eu recebo essa palavra. Aleluia. Abaixa a tua cabeça. Senhor Deus e Pai, a tua obra, meu Pai, o mistério da fé, as questões celestiais, Pai amado, que tem para o teu povo, para a tua igreja, passa, Senhor Deus querido, invariavelmente pelos seus discípulos, que promulgam, que falam, que pregam, que levam, que eternizam a sua obra. Deus querido e Deus forte, eu oro, meu Pai, para que o Senhor abençoe cada obreiro, cada filho seu, meu Pai, que trabalha com o coração realmente, com desejo, aqueles que ainda consideram que o que faz ainda é pouco. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Deus, que o Senhor levante na nossa nação, no mundo, meu Pai, discípulos, homens e mulheres, Pai amado, que vão fazer com que a Tua palavra chegue, que a Tua obra aconteça. Senhor Deus querido, que igrejas sejam realmente fortes, Pai amado, de discípulos, homens de Deus, servos do Altíssimo. Senhor Deus Santo, nos ajuda, meu Pai, a entender o Teu propósito, nos ajuda a entender, Pai amado, a Tua vontade, nos ajuda, querido Deus, a nos fortalecer, Pai amado, na obra do Senhor. Muitas vezes é vento contrário, parece que não sai do lugar, parece que está empacada as coisas, meu Pai, parece que não avança, mas a gente sabe, meu Pai, a gente sabe que a gente segue é uma palavra do Senhor, somos obedientes à Tua palavra. Por isso, Deus, Pai de amor glorioso e santo, abençoa Teus filhos, levanta discípulos, levanta servos para a Tua obra, para a Tua casa, em nome de Jesus, amém.